2023 vai ser um ano inesquecível pro cinema, anota isso. Ainda tô pra chegar muitos filmes aí, galera. Tem filme baseado em game, tem reboot da maior franquia de terror de todos os tempos, tem ação, aventura, super-heróis, tem até filme brasileiro que eu tenho certeza que você vai querer ver. Tá duvidando, né? Vem comigo que essa lista aqui tá mais que completa, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui! Bom, 2023 já passou da metade, mas não tá nem perto de esfriar os motores e os lançamentos dos cinemas. Pelo contrário, a alta temporada começa agora, se liga nisso, ok? É do meio do ano pra frente. Por isso tá mais do que na hora de eu te atualizar de tudo que tem mais legal aí vindo por aí. Pra gente se organizar, não perder nada. Então eu trouxe quase 30 filmes nessa lista e tem pra todos os gostos nerdísticos. Então já vai preparando o bloco de notas aí. Me conta, inclusive, aqui embaixo, tudo que você faz questão de ir no cinema assistir. Beleza? Ah, e só lembrando, eu vou te dar as datas certinhas da estreia de cada filme. Mas você sabe que de vez em quando alguma coisa pode mudar. E se mudar, eu venho voando te avisar nesse mesmo canal, ok? Agora sim, preparado? Então bora. Oppenheimer. Eu sei que tem muitos fãs do diretor Christopher Nolan aqui no canal. Pô, eu sou fã demais desse cara, né? Se você não ligou o nome à pessoa, ele foi responsável pela trilogia do Batman, do Christian Bale. E ele também dirigiu outros filmes que você adora, por exemplo, como A Origem e Interestelar. Pô, Interestelar é um absurdo de bom. Por isso que o hype tá enorme pro filme Oppenheimer, que vai contar a história do pai da bomba atômica. Inclusive, o Robert Downey Jr. tá no filme e disse que esse foi o melhor filme que ele já teve. Bom, o protagonista vai ser interpretado pelo Cillian Murphy e o elenco tá recheado de estrelas. Cheirinho de sucesso no ar, ou não é? Pra quem faz questão de ir na estreia, já se prepara que Oppenheimer vai estrear dia 20 de julho nos cinemas. Agora. 8, 7, 6. Barbie! Eu acho que você deve estar ligado que no mesmo dia que estreia Oppenheimer, também vai estrear o filme da Barbie. Eu nunca ia me imaginar colocando um filme desse nessa lista aqui. Mas 2023 veio aí pra surpreender geral. E por que não, né? E tem muita gente, acredite se quiser, no hype pra ver a Margot Robbie como Barbie e o Ryan Gosling e o Simu Liu lá como Ken. A divulgação desse filme tá insana, galera. E a briga vai ser grande nos cinemas, né? Já que ele estreia no mesmo dia que Oppenheimer, que é dia 20 de julho. Você vai escolher qual dos dois pra ver primeiro? Ou você vai fazer dobradinha de filme no mesmo dia? Conta pra mim aqui nos comentários. Ideas live forever. Missão Sobrevivência. Esse aqui é pra quem gosta de ação. Tu gosta? Então esse aqui é pra você. Missão Sobrevivência é um novo filme que vem por aí com Gerard Butler. Esse faz filme assim, né? Cai na selva, tem que sobreviver. E ele vai ser um agente secreto que vai ter a identidade revelada enquanto ele tá bem no meio de uma missão no território inimigo. Curtiu a premissa? Então já anota aí que esse filme Casca Grossa estreia dia 27 de julho. Mega Tubarão 2. E pra provar que quem tem limite é município, vem aí Mega Tubarão 2 fazendo sequência pro filme de 2018. A promessa é que Mega Tubarão 2 vem sendo ainda mais brutal e sem noção. Tipo, comparado com aquele tubarão, entendeu? Tá crescendo. Você curte essa franquia? Eu tô realmente curioso. É a prova de megas. O Jonas sempre teve medo disso, mas eu sempre... E assim como foi no primeiro, o filme 2 tem nada menos que o Jason Statham como protagonista. Agora com vários mega tubarões, dinossauro, polvo gigante. Se você curte, já anota aí, Mega Tubarão 2, estreia nos cinemas dia 3 de agosto de 2023. E tem sessões no formato 3D. Pensou um mega tubarão saindo do cinema e te dando uma mordida? Que loucura, hein? Ursinho Pooh Sangue e Mel. Finalmente o filme de terror do Ursinho Pooh ganhou data de estreia no Brasil, ok? Mas esse aqui é um caso interessante, porque a crítica detestou. A nota tá com 3% no Rotten Tomatoes. E o público também não curtiu, tá? Incluindo o Joe. A avaliação tá feia pra caramba pra todos os lados. Mesmo assim, muita gente tá com curiosidade pra ver. Você tá? A gente era amigo, por que tá fazendo isso, por favor? Se você tiver afim de conferir essa doideira do filme de terror com Ursinho Pooh, a versão slasher, né, de baixo orçamento, vai ser lançada nos cinemas brasileiros no dia 10 de agosto de 2023. Anotem, hein? Asteroid City. Ó, muita gente nem tá sabendo da existência desse filme. Você pode estar ouvindo o nome agora pela primeira vez. Mas antes de eu contar pra você do que se trata, olha esse elenco. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Steve Carell, Bryan Cranston, Adrien Brody, Margot Robbie e Tilda Swinton. Precisa de alguma coisa a mais pra dar vontade de ver? Olha essa galera.
Bom, Asteroid City é um filme de ficção científica, mas bem descontraído, com climão de comédia, aparição de alienígena, aquelas situações constrangedoras. Consegue imaginar isso tudo junto? Então bora que Asteroid City estreia no cinema dia 10 de agosto. Gran Turismo, de jogador a corredor. Bom, esse aqui promete. Você reconheceu o nome Gran Turismo? Porra, me lembra até minha coleção de PlayStation 1. Esse filme é inspirado no game Gran Turismo dos anos 90 e vai contar a história real de um jogador que virou piloto profissional. O Jan Madenborough, né, que virou piloto profissional em 2011. Bom, pra quem gosta de game e automobilismo, esse é o filme. No elenco tem o autor, o David Harbour, que interpreta o personagem Hopper em Stranger Things, o Orlando Bloom, o Jimon Husson e o Sang-Hyun Lee e mais uma galera casca grossa. Então já se prepara que Gran Turismo de jogador a corredor estreia daqui a pouquinho, no dia 11 de agosto, nos cinemas. Fale Comigo! Eu sei que aqui no canal tem muito fã dos filmes do estúdio A24. Bom, você não se ligou no nome do estúdio? A24 é o estúdio dos filmes X, A Marca da Morte, Hereditário e O Quarto de Jack, por exemplo. Agora tem filme novo, o Fale Comigo. A premissa é até clichê. É um grupo de jovens que vai brincar de invocar espíritos. Beleza, a gente já viu várias vezes. Só que pra isso eles usam uma mão humana decepada. Olha as ideias, não basta brincar com o espírito, vai usar a mão humana decepada. Brincar com a mão de uma pessoa que se conectava com o capiroto. Obviamente, é um filme, né? As coisas sobrenaturais saem do controle e aí o filme vai se desenrolar. Você tem coragem de ver isso no cinema? Coisa louca. Se tiver, anota aí que Fale Comigo, estreia dia 17 de agosto. Besouro Azul. Esse eu sei que você tá ligado. Não é possível, né? Todo mundo quer ver como é que vai ser contada a história aí do Jamie Rice ganhando os superpoderes dele. A gente já viu muita coisa no trailer, né? Bom, Xolo Mariduenha, que vai ser o Besouro Azul, ele já ganhou gente, né, na série Cobra Kai. A gente curte pra caramba essa série. Agora vem aí ele com um novo desafio. E uma coisa que eu falo pra vocês que é indiscutível. Porra, o cara é bom, o garoto é bom em cena de ação, né? A gente já viu ele em Cobra Kai em cena de ação. E além disso, tem a atriz BR, Bruna Marquezine, que tem muita gente afim de ver na DC. Curiosidade, né? O CGI tá legal pelos trailers, as cenas de ação que já apareceram no trailer parecem ser bem bacanas, inclusive. Agora é só esperar pra ver como é que a história vai ser contada. Esse aí eu sei que a gente vai ver junto, então anota aí. A estreia de Besouro Azul vem aí no dia 17 de agosto, nos cinemas. Drácula, a última viagem de Deméter. Agora é um filme pra quem curte clássico de literatura. Drácula, quem é que não curte, né? Drácula, a última viagem do Deméter vai ser um filme de terror inspirado no Drácula, mas no Drácula do Bram Stoker, né? Que é um dos livros mais famosos da história da humanidade, presta atenção. O filme vai contar o capítulo chamado O Diário do Capitão, e a história se passa justamente no navio Deméter, que sai em viagem da Romênia, mas o que ninguém esperava é que o Drácula estaria ali, naquele barco, pra tocar o terror na tripulação durante a viagem, lá no meio do oceano. Tem nem pra onde fugir, né? Vai fugir pra onde? Se você ficou a fim de assistir, se prepare que a estreia de Drácula estreia em algum momento de agosto no Brasil. O Protetor 3, capítulo final. Alerta de filmaço, presta atenção. Aliás, O Protetor, eu lembro que eu assisti no mesmo dia que John Wick. Peguei os dois filmes pra assistir, O Protetor e o John Wick. E, pô, deu até pra comparar, né? Pô, mas é filmaço. Eu lembro que na época eu preferi O Protetor. Aí dali em diante, preferi mais o John Wick, né? Porque o 2 do Protetor eu não curti muito. Mas enfim, pra quem curte filme de ação casca grossa, esse filme é top. Porra, esse filme é bom. Por isso que eu tô muito hypado pra Protetor 3, capítulo final. É o Denzel Washington, galera. Tá de volta aí com esse personagem icônico pra fechar a franquia com chave de ouro, ó. 9 segundos, vou quebrar todo mundo, já pensou? A história vai se passar durante a suposta aposentadoria do personagem, o Robert McCall. Tudo parecia muito bem, até que ele vai descobrir que aquele lugar tá sendo dominado pela máfia italiana. Aí você já viu, né? Mais uma vez, porra, o cara lá, o Beres, vai entrar em ação e põe ação nisso. O maluco não consegue se aposentar, né? A estreia chega no final de agosto, dia 31, nos cinemas. Eu pareço um matador? A Freira 2. Quer mais filme de terror? Esse é do top, hein? Anota aí. A Freira 2 vem pra fazer a sequência do filme de 2018 e se juntar também ali na franquia Invocação do Mal. Faz parte do universo, né? Do mesmo universo. A história vai se passar na França dos anos 50, em que mais uma vez a irmã Irene vai ficar cara a cara com a Valak, a freira do capiroto. Freira do capiroto. Aí tu já sabe o que vai acontecer, galera. Porra, freira com capiroto, né? Pô, tu tem coragem de encarar a Freira 2 na telona? O filme estreia nos cinemas no feriadão, dia 7 de setembro. Se me encontrar na sala, me chama pra sentar do seu ladinho que eu fico com medo. A Noite das Bruxas. Falando em filme de terror, vem aí também A Noite das Bruxas, que
tem uma mistura que pode agradar muita gente: terror e mistério. Nós estamos aqui. Pra quem não faz ideia do que esse filme fala, o personagem central é o Hercule Poirot, o detetive que é o personagem icônico da escritora Agatha Christie. Você já viu esse cara em ação já. Você viu lá ele lá no filme Assassinato no Expresso do Oriente Médio e Morte do Nilo. Agora ele vai enfrentar um mistério sobrenatural. Se você curte aventura e mistério, um detetive tipo mega inteligente, tipo pareado ali com Sherlock Holmes, anota aí. Duvido nada que no final ele descubra que é tudo armação, né? É verdade? Tipo Scooby-Doo. Bom, anota aí. A Noite das Bruxas chega nos cinemas no Brasil no dia 14 de setembro. Os Mercenários 4 agora é filmaço com elenco de milhões. Literalmente. Mercenários 4 vem aí com Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Andy Garcia, Megan Fox, Steven Seagal e mais uma porrada de gente famosa e mais uma missão clandestina. Mas agora o lance é interceptar mísseis nucleares e impedir a Terceira Guerra Mundial. É tipo, imagina um Menudo, a banda Menudo, só que bota aí mais 60 anos pra frente. Então os velhudos estão lá. Porra, mas os velhudos estão casca grossa, né? Eu já arrepei só nisso aí. Então bora se preparar para as perseguições, pancadinha, tudo que a gente mais gosta na franquia Os Mercenários. E para, eu sei que você tá escrevendo aí que eu faço parte dos velhudos. Para pagar. E não vai demorar muito não, ok, galera? Pra gente assistir Os Mercenários 4 nos cinemas, já anota na agenda, a estreia dia 21 de setembro. Hipnóticos. Nem só de Batman vive o Ben Affleck. Ele vem aí com a história de um detetive que vai em busca da filha dele, que desapareceu, mas toda a investigação não vai ser fácil. Durante a trama, ele descobre que tudo tá ligado a uma série de crimes e um homem também misterioso que é vivido pelo ator William Fichtner. E esse bandido aí tem poderes hipnóticos. A atriz BR Alice Braga também tá no elenco. Interessou? Então guarda que Hipnótico estreia dia 28 de setembro nos cinemas. Resistência. E bora de mais uma ficção científica topzera com ação no talo, porra, bombando. Resistência é um filme que tem como vilão uma inteligência artificial e os humanos vão ter que combater robôs, máquinas e algoritmos para sobreviver. Hoje em dia o único algoritmo que se combate é o do Facebook, mas imagina no futuro. E só pra você saber, esse filme é dirigido pelo Gareth Edwards, o mesmo diretor de Star Wars Rogue One, que pra mim, é o melhor filme da franquia inteira de Star Wars. O trailer tá maneiro demais, eu já incluí inclusive o filme Resistência na minha lista, ok? Esse eu tô hypado. A estreia tá marcada para dia 5 de outubro. Kraven, o Caçador. A gente já pirou no trailer com Aaron Taylor Johnson como Kraven, né? Que, porra, trailer animal, né? Mas é animal mesmo. Promessa é que agora sim, galera, vem aí o melhor filme da Sony e a expectativa é que tenha alguns dos vilões do Homem-Aranha aí, num filme com classificação para maiores. Só de ver aquelas cenas de salto, de ataque, do Kraven subindo na parede, já ganhou hype imediato. Tá formando uma coisa bacana aí, por favor! Sony, não estraga isso. Então vamos ver junto a estreia do Kraven o Caçador, dia 5 de outubro nos cinemas. Vou tá lá, hein, do teu ladinho, hein? Assassinos da Lua das Flores. No cinema é assim, né? Quando alguém fala de Martin Scorsese, todo mundo para pra ver. Pô, Seth Martin, né? Ele é o diretor de várias obras-primas, aí Taxi Driver, Cidadão Kane, O Lobo de Wall Street, Gangue de Nova York. E agora volta com Assassinos da Lua das Flores. Nesse filme você só tem aí Brendan Fraser, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Só pra você ter ideia. Quem assina o roteiro é o Eric Roth, o mesmo roteirista de Forrest Gump. É impossível esse filme ser ruim. Para! Impossível. Esse pode ir. Eu nem vou falar pra você. Pode ir. Bom, Assassino da Lua das Flores é um filme baseado numa história real de um massacre de uma população indígena na década de 1920, por causa de um território rico lá em petróleo. Pra assistir, espera só mais um pouquinho, ok? Assassinos da Lua das Flores estreia dia 6 de outubro nos cinemas. O Exorcista, Believer. Rapaz, esse foi um dos filmes que mais me pegou na história da humanidade. Quando eu vi Exorcista, vi o 1, vi o 2, vi o 3. Porra, por que eu vi isso? Mas é isso que você entendeu mesmo. A franquia Exorcista vai voltar, mas não vai voltar de qualquer jeito, não. O Exorcista Believer vai ser um reboot na franquia, fazendo ligação direta ao primeiro filme lá dos anos 70. É de verdade, eu tô arrepiado, não tô brincando, não vai dar pra filmar, mas eu tô arrepiado de verdade, só de pensar. Além disso, parte do elenco original tá de volta. A Ellen Burstyn, a atriz que fez a mãe da garotinha, tá confirmada no filme. E também a própria Linda Blair, a que fez a garotinha possuída com aquela 360 no pescoço. Coisa louca, rapaz. Ela deu 360 no pescoço. Nunca explicaram pra gente como é que o corpo continua vivo, né? Enfim. Imagina continuar aquela história que traumatizou gerações, agora com muito mais tecnologia de produção, de imagem.
O Exorcista Believer vai ser o filme 1 de uma nova trilogia e vai ser produzido pela Blumhouse, que é a mesma produtora de Um Homem Invisível, Megan, O Telefone Preto, A Morte Dá Parabéns. Já entendeu onde eu quero chegar, né? Pra gente conferir essa continuação no auge dos filmes de terror, anota aí. Sexta-feira 13 em outubro. Vai ou não vai? Five Nights at Freddy's. E na semana do Halloween tem estreia de Five Nights at Freddy, adaptação do game, porra, veio com um trailer fantástico, cheio de easter eggs, lotado de suspense. O trailer é nervoso, né? O game é nervoso. Os animatronics lá estão demais, tem muita coisa igualzinho o game, só com as primeiras imagens. O hype já tá garantido, né? Acho que só de se ver essas imagens tá garantido. O personagem Mike Smith vai ser interpretado pelo Josh Hutcherson, o Peter da franquia de Jogos Vorazes. O elenco conta ainda com Matthew Lillard, o Salsicha dos filmes do Scooby-Doo. Quem é que lembra dele? Pô, eu curti esse cara pra caramba. Bom, a estreia tá prevista pro dia 27 de outubro nos Estados Unidos e vamos torcer pra essa mesma data no Brasil também, lógico. Jogos Mortais 10. Quem diria, rapaz? 10. O maluco morreu lá atrás e até hoje tá aprontando. Essa é a notícia que eu vou adorar falar pra vocês, de verdade. Jogos Mortais 10 vem aí trazendo de volta nada menos que o ator Tobin Bell como Dig Saul e a Shawnee Smith como Amanda Young. Ainda não se tem muitas notícias do que esse filme deve contar, mas no fundo nem precisa. Jogos Mortais é Jogos Mortais e eu já tô topando desde agora. O que você acha disso? Bom, se nada mudar, a estreia vai ser dia 27 de outubro de 2023, agora isso é lógico, né? O mesmo dia de Five Nights at Freddy's. Qual dos dois você vai ver primeiro? Porra, isso é uma dúvida cruel, né? Mussum, o Filmes. Quem reclama pra caramba que eu nunca trago filme brasileiro, tá aí. Tá um que eu tô doido pra ver. Um que eu tô doides pra ver. Mussum Filmes vai mergulhar aí na vida do Antônio Carlos Bernardes Gomes. Você não conhece, né? Bom, é o Mussum. Pra quem não sabe, já teve um documentário sobre ele em 2019, mas agora a história vai ser contada num longa-metragem e o filme vai mais além na vida pessoal dele como pai, como filho, como músico, além de, claro, ator, casca grossérrimes. O Mussum vai ser interpretado pelo Ailton Graça e ficou igualzinho com a Graça. A estreia do Mussum Filmes vai ser nos cinemas no dia 2 de novembro. Vamos comigo? Vamos nessa? Duna, parte 2. Teve gente que não curtiu a parte 1. Olha, de verdade, ok, galera? Eu virei fã. Eu tinha visto a versão lá do Sting, lá, pô, dos anos 80. Eu já tinha gostado, achei mais ou menos. Mas essa tá alucinante, essa história. Pô, você fica o tempo todo imerso na história. Até porque Duna é um clássico nerdístico, um filmão pra ver no cinema. O elenco é top nível galáctico, né? Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Florence Pugh, Austin Butler e o Christopher Walken. Porra, badass demais pra caramba. Ó, Christopher Walken, assiste o filme dele do Franco Atirador. Nossa, que filmaço. Bom, mas o filme 2, Duna, promete ter muito mais ação que o primeiro, porque agora a guerra vem, entende? Agora a guerra tá acontecendo. Além disso, continua aquele nível sensacional de imagens e de som que Duna tem, pra dar aquela imersão doida pra gente. E realmente é muito imersivo esse filme, sabe? Eu não tenho o que falar além disso, imersivo é a palavra. Pra assistir, a estreia vai ser nos cinemas também no dia 2 de novembro. The Marvels. Você já sabe, mas eu tenho que falar, não posso deixar de falar. The Marvels vem aí juntando 3 protagonistas no mesmo filme. A Capitã Marvel, da Carol Danvers, a Miss Marvel, da Kamala Khan, e a Photon, sendo a Mônica Rambeau. É fácil entender que esse filme vai ser um meio do caminho da fase atual do CM. Ele vai dar continuidade ao primeiro filme da Capitã Marvel e também vai dar sequência na série da Miss Marvel. E a gente espera, no mínimo, que tenha uma conexão com a série Invasão Secreta. Fala sério, né? Já que os Skrulls foram oficialmente apresentados no primeiro filme da Capitã Marvel. Então tem que continuar essa ligação. A estreia de The Marvels está agendada para o dia 9 de novembro nos cinemas. Como é que tá teu hype? Já vai comentando aqui embaixo. Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes. Quem é fã de Jogos Vorazes já tá ligado. Então essa minha notícia vai para mais gente, hein? Pra furar a bolha. Vem aí a cantiga dos pássaros e das serpentes e vai ser um prelúdio da série de filmes original. O filme vai se passar 60 anos antes, com foco no jovem Coriolanus, né? Antes dele se tornar o presidente Snow. Ele vai ser interpretado pelo ator Tom Blyth. E falando em atores, o elenco tá de primeira, só pra você ter noção. Então nesse filme a Rachel Zegler, a Hunter Schafer, o Peter Dinklage e a Viola Davis. A estreia de A Cantiga dos Pássaros da Serpente vai ser no dia 15 de novembro de 2023. Wonka! Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop.
E vem aí mais um filmão com o time de Chalamet. Esse moleque não para, né? Porra, tá um atrás do outro. Além de Duna, ele também vai ser o protagonista de Wonka, que vai ser um prequel da Fantástica Fábrica de Chocolate. O primeiro trailer já saiu por esses dias e, porra, surpreendeu a galera. Ninguém tava esperando. O Wonka promete respeitar toda a obra original, mostrando como é que foi o passado do Willy Wonka na época em que ele começou a fazer chocolate. O filme está sendo produzido pelo mesmo cara que dirigiu os filmes do Harry Potter. Então, você consegue ver, só no trailer, toda aquela atmosfera mágica que é nítido, inclusive, na assinatura visual do filme do Harry Potter, né? Então já prepara a data, já leva um chocolatinho no bolso porque vai dar vontade. A estreia vai ser dia 14 de dezembro nos cinemas. Ghostbusters, Mais Além 2. Você nem tava sabendo dessa, te peguei na surpresa, não foi? Mas a Sony confirmou a sequência de Os Caça-Fantasmas Mais Além pro final de 2023. E o elenco principal tá de volta. Paul Rudd, McKenna Grace, Carrie Coon e o Finn Wolfhard. E além disso, os atores originais, Ernie Hudson e William Atherton, devem fazer uma nova participação, assim como aconteceu também no filme de 2021. Ghostbusters 2 ainda não tem trailer nem sinopse, mas não deve demorar pra chegar. Mas já tem data de estreia, anota aí, vai ser dia 20 de dezembro. Você vai ver esse. Aquaman e o Reino Perdido. E pra fechar a temporada de cinema de 2023, um dos filmes mais polêmicos dos últimos anos. Aquaman e o Reino Perdido ficou por um fio com a opinião pública lá, depois da polêmica com a Amber Heard e o Johnny Depp no ano passado. O filme foi adiado várias vezes, né? Falaram em cortes radicais nas cenas da Mera, que é a personagem da Amber Heard. E o resultado final a gente só vai saber na hora quando a gente for no cinema. A estreia de Aquaman e o Reino Perdido tá marcado pro dia de Natal, 25 de dezembro de 2023. Você vai no cinema ver isso aí? Dessa lista toda aqui, qual que você tá mais no hype pra assistir? Comenta aqui embaixo. Tô muito curioso pra saber a tua lista de hype, né? Qual que você tá mais afim, qual que você não tá com a menor vontade de assistir? Comenta aqui embaixo e obrigado por esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou cobrir todos esses filmes. Vou trazer review, vou trazer análise, vou falar tudo pra vocês. Vazamentos, trailer, vai ser bom demais. Então fica comigo, inscrito e com o sininho pra você não perder quando eu trouxer esse vídeo. Obrigado, galera. Fui!